Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma lição bíblica dominical. Sou o presbítero Jonas de Oliveira e neste dia eu quero transmitir a você um resumo da lição bíblica, né? A lição vai ser estudada no dia 3 de fevereiro, né? Ela tem por tema, vou achar aqui ela aqui, irmãos. O inimigo que precisa ser resistido, né? É muito importante essa lição, irmãos. É importante estudar, é importante estar atualizado com ela. O texto áureo vem dizer o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar ao Senhor. Na verdade prática, o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Eu não vou ler aqui a leitura bíblica em classe, apenas um comentário sobre a lição, né? Essa lição, irmãos, ela vem ser estudada no livro do Tiago, né? Tiago é um dos apóstolos do Senhor, um dos apóstolos que estava acostumado com o Evangelho, que aprendeu aos pés do Senhor Jesus, né? E Tiago ele vem nos trazer essa valorosa lição no seu livro, de várias e várias formas, vem tratar com o nosso coração de várias e várias formas, ensinamentos profundos, irmãos, que nós aprendemos e estamos levando até hoje. E um deles é esse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Há quem diga que o nome de Jesus aparece pouquíssimas vezes, duas ou três vezes, duas vezes no livro de Tiago, né? Eu não prestei atenção, mas eu acredito que sim, né? Mas Tiago ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? O tema, irmãos, do livro de Tiago, segundo está dizendo aqui na lição, né? O tema central vem ficar ali em torno de separar a fé das obras, né? Porque Tiago tratou muito esse assunto de fé e obras, que a fé sem obras é morta. A maioria dos cristãos não praticavam a fé, apenas diziam: olha, vai em paz, que Deus te abençoe. Se o camarada viesse com fome, pedir ajuda, e vai em paz, que Deus te abençoe, só isso, nada mais, dar uma oração talvez, mas não enchia a barriga do necessitado, né? Então o Tiago ele vem bater firme nisso aí, dizer: olha, a fé sem obras é morta. Que adianta eu dizer vai em paz e o camarada continuar com as mesmas necessidades, né? Então é isso que ele vem dizer. Então o cristianismo que Tiago pregava, ele tem que ser um cristianismo na prática, né? Praticar o amor, praticar a serenidade, praticar a ajuda ao próximo. Então é esse cristianismo que Tiago ele vem dizer e que nós devemos aprender, irmãos, né? O conteúdo desse livro é riquíssimo, irmãos, em muitos e muitos aspectos, né? Tiago ele vem dizer aí no versículo de número 1 do capítulo 4: de onde é que vem as guerras e pelejas entre vós, porventura, né, não são os seus próprios deleites, tal. Ele vem dizer nesse versículo, porque há quem diga que naquele tempo tinha muitos motins, né, levante contra Roma, né? O povo de Israel estava sujeito a Roma, na escravidão, né? E aí alguns se levantavam, até alguém diz que Barrabás era um dos motivadores, e levantava-se contra o Império Romano. E nessa feita, alguns dos judeus não concordavam, não aceitavam, e por isso havia essas dissensões, né? E aí Tiago ele começa a combater essas coisas, porque isso não vem de Deus. Dissensão, brigas, não vem de Deus, né? E ele começa a bater nessas coisas e olha, isso vem dos seus próprios prazeres. Essa palavra deleites quer dizer prazeres, vem do original dela é edoné, né? Que em vários sentidos bíblicos ela vem dizer prazeres. Então, irmãos, e Tiago vem bater muito nessa tecla e vem dizer: olha, vocês são cobiçosos, vocês são invejosos, vocês não têm nada de Deus dessa forma. Por quê? Porque a cobiça, ela quer justamente aquilo que o seu próximo tem. Ou seja, a pessoa que tem a cobiça no seu coração, ela vai querer aquilo que o próximo tem que ela não tem. E a inveja é semelhante a ela, porém, a inveja ela se entristece com a alegria do próximo. Quando alguém está triunfando, quando alguém está se dando bem, a inveja é totalmente o contrário, irmãos. Aquele que tem inveja, ele se entristece, ele fica com raiva, porque ele não gosta de ver o próximo prosperar, não gosta de ver alguém se dar bem.
E o mais triste disso tudo, irmãos, que é o invejoso, o cobiçoso, é sempre alguém que está muito próximo, né? Então, querido, tenha cuidado, que Deus em Cristo venha livrar você, tenha um espírito de discernimento para que Deus venha te proteger e dar vitória. E mais na frente ele diz, olha, vocês são adúlteros e são adúlteras. Agora ele levou aqui uma divisão, dizendo que vocês são adúlteros e adúlteras, né? Vocês são infiéis. Por quê? Porque não obedecem, porque não fazem de acordo com o que o Senhor falou. E eles são infiéis e assim vão para o inferno. A mensagem de Tiago era essa, adúlteros e adúlteras, infiéis. Mas Tiago ele representa uma receita infalível para vencer o inimigo, para vencer as coisas da carne. Ele vem dizer, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aí, como se sujeitar a Deus? Como se achegar ao Senhor? Para alguns irmãos pode ser muito difícil, mas para outros torna-se até mais fácil. Aquele que tem um coração mais humilde, mais quebrantado, ele diz, versículo 8 do capítulo 4, diz assim, ó, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai o coração. Quando ele diz, olha, chegai-vos a Deus, né, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores, fala de santidade, fala de purificação, né? Fala de você entrar na presença do Senhor com o coração quebrantado, né? E voz de duplo ânimo, aquelas pessoas que ainda estão cocheando em dois pensamentos, estão lá na igreja, estão dizendo que estão servindo ao Senhor, mas ao mesmo tempo estão com um pensamento no mundo, né? E voz de duplo ânimo, duplo pensamento, que estão ainda divididos. Purificai o coração. Quando se purifica o coração, a Bíblia diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a estar dentro do nosso coração. Sendo assim, ele começa a purificar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente. E aí nós começamos, irmãos, a chegar ao Senhor. Começamos a se achegar ao Senhor. E aí no versículo 9 ele vem dizer, senti as vossas misérias. E aí que nós reconhecemos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nós reconhecemos quem nós somos, a nossa qualidade, as nossas misérias, é aí que nós conseguimos enxergar. E ele diz lamentar e chorar. E quando nós temos o Espírito Santo, nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, que nós não somos nada. Ele diz, olha, converta-se o riso em pranto. Aquilo que nós achávamos prazeroso, bom, que nos trazia aquela alegria momentânea, mas que não edificava o nosso corpo, a nossa alma, que é totalmente de confronto com aquilo que é do Senhor. Ele diz, olha, lamentai e chorai, porque o Espírito Santo ele nos convence, ele nos dá essa percepção. E converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, né? Daquelas lembranças, daquilo que nós fazíamos. Que aquilo, o nosso passado, irmãos, antes do Senhor, provavelmente nós achávamos que tínhamos alegria, mas não. Ele diz, olha, o converta-se agora, o nosso pranto e o vosso gozo em tristeza, né? Porque nós não agradávamos ao Senhor. E no versículo 10 diz, olha, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, irmãos, aí o segredo, todo o segredo que Tiago revelou para que o versículo 7 seja cumprido na nossa vida. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Né? É ser firme, ser constante, ser obediente, né, irmão? Ter humildade no nosso coração, tanto com o nosso próximo, irmãos, quanto com o nosso Deus. Né? Há quem diga, olha, eu entrego o dízimo, entrego a oferta, devolvo o dízimo. Então o Senhor automaticamente ele tem a obrigação de me abençoar, a obrigação de fazer isso ou aquilo por mim. Irmão, isso é um pensamento errado, é um pensamento de quem não tem a submissão ao Senhor, de quem não é sujeito a Deus, de quem não serve, porque nós devemos servir ao Senhor sem esperar nada em troca. O nosso amor, a nossa servidão tem que ser voluntária, irmãos. Né? Então assim, quando nós fazemos assim, obedecendo ao que o Senhor nos manda, estamos sujeitando ao Senhor, obedecendo a Ele, e dessa forma podemos resistir firmes, irmãos, o diabo, e ele vai fugir de nós. Isso que Tiago quis nos dizer, e que nesse pequeno resumo que nós fizemos, que não falei nem da lição toda, mas é um pequeno resumo, que nós viemos entender e aprender a palavra do Senhor,
para que Deus em Cristo possa nos abençoar. Obrigado a todos. Irmão, por gentileza, se alguém gostou, clica aí no sininho, inscreva-se no canal, né, porque vai ter mais vídeos como esse ou até melhores para a glória do Senhor. Que a palavra de Deus ela precisa, irmãos, chegar a cada coração. Nos ajude. Amém.